Agora, eu queria, antes de falar dessa situação toda do Flamengo e tal, vou analisar o Flamengo, mas eu queria falar uma coisa. Não gostei de uma das coisas que o Verratti, seu amigo Verratti, falou na entrevista. Tipo? É se diminuir muito. Porque eu acho que para clubes como Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, tinha que ser uma obrigação estar na Copa do Brasil. Né? Automático. Mas não tem como, gente. O Carille fala isso pra você ver como não tem soberba ou... Não é soberba, não. É o contrário. Eu tô falando que ele tá se diminuindo. Agora, isso muda de figura se ele fez uma provocaçãozinha pro Botafogo. Não, e eu acho que exatamente. Aí aumenta o vexame que é o Botafogo tá fora dos 8 primeiros colocados. Será que... Meus amigos, e eu já tô aqui, ó, esfregando as mãos, esperando nessa decisão entre Flamengo e Vasco. Tá causando nos bastidores. Só se fala nesse jogo clássico dos milhões. A gente sabe que outros campeonatos, né, outros estaduais estão rolando. Teremos jogos, inclusive, né, bons jogos em outros estaduais. Mas, galera, todo mundo só se fala em Flamengo e Vasco. O jogo vale classificação para a decisão do Campeonato Carioca. E é claro, né, que isso acaba chamando a atenção da grande e geral imprensa, tá? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Placar TV e vamos acompanhar o que eles debateram, né, sobre esse confronto da semifinal entre Flamengo e Vasco que vai acontecer no sábado de Carnaval. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de crédito. Roda aí, produção! Você pode completar, mas só queria também rolar essa bola pra você. É o seguinte, se o Flamengo jogar o que jogou contra o Maricá, mesmo a gente considerando que era o Maricá, aí vai ficar muito difícil pro Vasco, né? Porque o jogo que o Flamengo fez contra o Maricá, acho que foi o melhor do Flamengo no ano. O Flamengo ele tá evoluindo, né? Ele tá em franca evolução, o time jogando muito bem, entendendo o que o Felipe Luiz quer, isso é o mais importante. Hein? Achei que você tava mais empolgado. Não, cara, porque... Não, o Flamengo jogou um partidaço. Né? Jogou um partidaço, mas eu acho que o time tá em franca evolução. O Felipe falou teve uma frase emblemática no... O que foi? Ele percebe, Pedrosa tá meio desanimado com a classificação do Vasco. Na desclassificação não, com a classificação. Agora, eu queria, antes de falar dessa situação toda do Flamengo e tal, vou analisar o Flamengo, mas eu queria falar uma coisa. Não gostei de uma das coisas que o Verratti, seu amigo Verratti, falou na entrevista. Tipo? Ele falar, isso eu achei normal, ele falar do jogo, que é uma revanche e tudo mais, achei que ele tá estimulando a torcida do Vasco a ir pro estádio, isso aí tudo é muito legal. Eu achei que o momento que ele fala, que ele comemora do Vasco ter classificado para a Copa do Brasil, é se diminuir muito, porque eu acho que para clubes como Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, tinha que ser uma obrigação estar na Copa do Brasil. Né? Automático. Mas tem clube que não foi. A notícia é se não estiver, Pedrosa, né? Mas é o Vasco, irmão. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu não tô diminuindo, não, tá? Eu estou falando o seguinte, não precisa nem ter essa reflexão. Sim. Tipo, você tá entendendo? É tipo assim, é automático. Se ele falar da Libertadores, ok. Uma Sul-Americana no mínimo, ok. Mas, cara, a Copa do Brasil, vaga na... ele não tem que comemorar, ele não tem que falar, olha, conseguimos. Ele começa falando, garantimos vaga. Não, ele falou, garantimos vaga. Eu acho que ele não comemorou. Ele é o filho do Botafogo, né? Ele fez uma análise. A análise é a seguinte: o Vasco se classificou para a semifinal do Carioca, que era o objetivo, e se classificou automaticamente para a Copa do Brasil 2026. Não tem como, gente. O Carille fala isso para você ver como não tem soberba ou não é soberba, não. É o contrário. Eu tô falando que ele tá se diminuindo. Eu acho que tem uma linha tênue, e eu consigo te entender, entre se diminuir e encarar a realidade. Eu vou voltar 20 anos, 30, não, já posso voltar 30, com meus 16. 25, 30. Tempo de colégio, quase faculdade. Ih, tá bom. Você imaginava o teu time fora da Copa do Brasil? Não sei nem se tinha Mas Copa do Brasil. Não. Meu tempo de colégio nem tinha Copa do Brasil. Mudou, eu entendo que a forma mudou, mas eu tô dizendo o seguinte, é inadmissível a gente até pensar na possibilidade de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo estarem fora da Copa do Brasil. Você não consegue mais... É uma competição que tem até... O Olaria tá na Copa do Brasil. Inicial. O Olaria tá na Copa do Brasil. Você quer que eu te conte um time que ia ficar fora da Copa do Brasil esse ano? Corinthians. Eu sei. Agora, isso muda de figura se ele fez uma provocaçãozinha pro Botafogo. Não, e eu acho que exatamente. Aí aumenta o vexame
que é o Botafogo tá fora dos 8 primeiros colocados. Será que foi uma, isso foi vexame uma alfinetada, absurdo. Pedrosa, no Botafogo ou não é muito Eu acho que estilo não, dele? na hora Acho ele que não é o pensou perfil nisso, dele, não. não, cara. Ele não pensou Ele nisso, é um na cara hora. muito sensato. Não, e ele é inclusive. sincero pra caramba O quando ele Vasco falou que joga o Vasco... mal, o Vasco joga mal. Não, ele fala falou, que o Vasco foi joga sem mal. vergonha no primeiro tempo, lembra? Exato. Ele na hora não pensou Ele- nisso. Ele não é, ele só constatou, o Vasco tá classificado pra Copa do Brasil e do Campeonato Carioca. É outra ponto. cultura também, o cara é gringo, de repente... pode ser. Ele é um dos poucos, inclusive, que em entrevista de pós-jogo, seja treinador, seja jogador, ele reconhece quando o time joga mal. Ele Não. fala, jogamos mal. A pessoa estamos do devendo Verratti, muito, não. Precisamos melhorar muito. E é um cara, eu vou falar pra vocês, é um cara que a gente pode brincar, pode zoar, mas esse cara, o Verratti, eu tenho que dizer o seguinte, é um cara que é exemplo com relação a criança, a visitar hospital de criança. Eu sei de tudo, irmão, de visitar hospital de criança com câncer. Então, esse tipo de jogador é exemplo. É jogador que não é dentro de campo. É jogador que é ser humano ao extremo. É um cara que, cara, é espetacular fora de campo. E ele conhece bem, ele sabe o que eu tô falando. Ele é referência. Tá ele é falando de quê? Do referência. Verratti? O Verratti. A gente Referência. pode achar alguma coisa que ele falou errado, mas eu nunca vou deixar algo que ele falou superar o que ele é Claro. como ser humano. Mas eu não acho que ele falou nada de errado. Eu não acho que ele tenha provocado eu tô só o Botafogo. começando aqui, aproveitando não. pra falar que é um cara que a gente... E é mesmo. É mesmo. É um cara que... Pô, eu nem sabia desse lado. Eu acho o Tem. Verratti um excepcional é um torcedor atacante. dentro de campo. Não tem esse lado de e que hospital e tudo mais? Sim, tem sim. Ele não atendeu o garoto Gabriel no último jogo, prometeu que ia fazer um gol pra ele lá em Cariacica, fez o gol, depois deu uma entrevista muito bonita. Por mais Atende jogadores todo como esse. mundo. É um cara realmente que se envolveu. Se envolveu com a cultura do que é ser o Vasco. Isso é fato. Raíza, e aí? Sobre a entrevista do Verratti. Eu acho que ele foi bem na entrevista. Primeiro, nessa questão da revanche, ele tem que atiçar isso nos jogadores dele, tem que atiçar isso também na torcida, né, de forma saudável, claro, e a forma como ele fala é muito saudável. E nessa parte aí que ele fala de ter se classificado para a Copa do Brasil, não sei se foi de fato uma alfinetada no Botafogo, mas eu acho que ele lembrou sim dessa questão do Botafogo e meio que colocou ali como, olha, talvez eles fizeram algo que o campeão da Libertadores e o campeão brasileiro não conseguiram fazer, né, que foi se classificar direto para a Copa do Brasil e se classificar para as semifinais. Teve uma entrevista coletiva do Felipe Luiz que ele foi questionado sobre essa questão do Campeonato Carioca, e ele deixa claro que ele não está jogando, não é que não é a Vera, mas que para ele ainda é pré-temporada, né? Inclusive, nessa última entrevista coletiva, ele cita assim, a temporada ainda nem começou, ele solta essa frase. E nessa outra entrevista que eu cito, ele fala isso, que o Flamengo, que é mérito do Flamengo, o Flamengo está em primeiro lugar na Taça Guanabara, o Flamengo está jogando bem, mesmo alternando o time, mesmo fazendo trocas constantes, como ele vinha fazendo, enfim. Então ele deixou claro ali, não é que é muito fácil o Campeonato Carioca. Não, ganhar não é fácil, gente. E aí o Vasco está aí para provar isso, o Fluminense está aí para provar isso, e o próprio Botafogo, que ganhou Brasileirão e Libertadores no ano passado, e esse ano começou tropeçando, não tem nem treinador. Tudo muda no futebol muito rápido. E a gente teve no Botafogo, hein, Raíssa? Bem lembrado, acho que a gente tem a liberdade para mudar de pauta rapidamente, porque o Vasco, queira ou não, terminou de instaurar a crise no Botafogo. O Flamengo vence o Botafogo. O Racing vence o Botafogo. Quinta-feira tem jogo aqui. Aí o Alexander Aí é que eu vou Barbosa, querer não, ver. a crise tá Os só argentinos aumentando. estão no Rio, já vi bandeira do Racing O hoje fogo aí. tá lambendo tudo, É. né? O fogo do Botafogo tá sendo Mas lambido o lá. papo a gente falou quantas vezes aqui, semanas atrás. Ué, Olha, planejamento. antes da primeira decisão da Supercopa, falamos aqui algumas vezes, eu falei muitas vezes, falei assim, ó, eu quero ver, tá todo mundo tranquilo, dizendo que tá Ué, tudo o Textor bem. tava tranquilo, Depois falou aqui de pra perder gente, a ué. Supercopa, de perder a Recopa, de perder o Carioca, se isso aconteceu. Eu Tá falei na acontecendo, hein? Está acontecendo, já perdeu o Carioca, foi nem pra Copa Rio. Cara, o Botafogo terminou o Carioca em 9º lugar. Parceiro, um vexame, né? Uma vergonha. O time que ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores vai jogar o Mundial e não se classificar sequer, né? Sequer para a Taça Rio, galera. Olha que vexame, né? Mas eu quero mais falar sobre o Flamengo. Tá aqui a notícia importante, galera, e notícia muito boa para a nação rubro-negra. Pedro do Flamengo é liberado para iniciar condicionamento físico e deve voltar a jogar em abril,
Camisa 9 passa por reavaliação pós-cirurgia e recuperação anima para retorno antes do previsto. Então, o Pedro, né, que estava previsto a voltar aí no meio do ano, podendo voltar agora, né, em abril, ou seja, ajudando muito esse time do Flamengo. Galera, a gente precisa muito de um centroavante goleador igual o Pedro, né? E que notícia boa, né? Excelente notícia para o Flamengo, esse retorno, né, ali do Pedro já agora para o mês de abril, né? Então tá pertinho pro Queixada, nosso 9 bolado, voltar com tudo, se Deus quiser, fazendo muitos gols e fazendo a alegria da nação rubro-negra. Infelizmente agora nas semifinais, né, e no Campeonato Carioca não teremos ele, mas poderemos ter o Pedro, né, aí no início das grandes competições e principalmente no Mundial de Clubes. A notícia é excelente. Galera, vou deixar aqui os créditos para o canal Placar TV, tá? O link dele está aqui na descrição desse vídeo, como forma de crédito. Peço a você que não é inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho inscrito, inscreva-se, clica nesse botãozinho, do lado tem um sininho, clica ali nesse sino para ativar as notificações, coloque em todas as notificações e aí você não vai mais perder informações do Mengão, em primeira mão, tá? Tudo que vier do Mengão vai estar aqui, ó, mastigadinho para vocês, tá? E daqui a pouco eu tô voltando, trazendo mais novidades para vocês. Aproveita e deixa o like fortalece demais aí o crescimento do canal. Tamo junto? Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!